Bom, aqui nesse vídeo eu trouxe mais umas explicações com relação aos fatores que são chave, né? Além do telescópio, coisas importantes. Eu trouxe três aqui: a montagem equatorial, a câmera e acessórios e o que fotografar. Então, montagem equatorial: rastrear os objetos celestes com precisão, especialmente exposições longas. Então, assim, se você, por exemplo, vai fazer uma astrofotografia ou você quer analisar o céu, mas não quer ficar ajustando toda hora, por exemplo, uma montagem dobsoniana, você tem que estar, que não tenha nenhum tipo de equipamento eletrônico, você tem que estar ajustando ali na mão, né? Você vai ajustar na mão. Então, nesse caso, uma montagem equatorial com a sua montagem, uma maquininha que vai corrigindo, por exemplo, você pega uma estrela, ela começa aqui, aí ela vai subindo, aí tira, aí ela vai mudando de lugar, e o telescópio vai acompanhando. Então, aparentemente, parece que ela está parada, ela acompanha a parte que vai rodando daquela estrela, que vai saindo no céu de um lado para o outro, e ele vai junto, aí você tem a impressão de que o céu está parado, né? E ele é que está girando em relação àquela estrela, e na verdade movimentos aparentes, né? Tanto a estrela quanto eles estão em sintonia, porque a máquina está colocando, no caso aqui, o ajuste geral. Nesse caso aqui, ó, então é a montagem equatorial. Para quê? Para rastrear os objetos celestes com precisão, especialmente exposições longas. Então, se tem uma exposição mais longa, você quer, por exemplo, a astrofotografia, você utiliza essa técnica. A outra coisa é câmera e acessórios, tá? Câmeras DSLR, a mirrorless, né? Que é um tipo de espelho, né? A Canon, a Sony, ou câmeras planetárias especializadas que são cruciais nesse caso aí, junto com uma boa guia de câmera, né? Um guider, para você fixar essa câmera. O guider é o que fixa a câmera. E aí você tem a ocular, por exemplo, você coloca a câmera ou o celular, o que seja, e aí o guia ajuda a fixar ela, ok? E por fim, o que fotografar, né? A gente tem que definir o que vai fotografar. Nebulosas, é um campo amplo, né? Planetas, uma alta ampliação, porque se você tira uma foto de muito distante, você vai ver poucos detalhes, então você tem que ampliar muito. E agora, por exemplo, o meu telescópio, ele é um colete. Quando eu amplio muito, ele diminui o campo de visão, aumenta ali o que está sendo ampliado. Mas, por exemplo, você está olhando Saturno. Você vê Saturno, quando você vê que nele já saiu do foco. Por quê? Porque a Terra está girando, né? Ele está girando, tudo está aí em movimento, não tem nada parado. Então, se você coloca uma montagem, por exemplo, equatorial com acompanhamento, aí beleza, ele vai parecer que ele está fixo. Agora, se você coloca, por exemplo, no meu caso, que é uma montagem dobsoniana, eu tenho que ajustar manualmente toda hora. E se você aproxima muito, o que acontece? Ele sai rapidamente. Então, eu nem aproximo muito, nem deixo muito distante. Eu deixo mais ou menos meio caminho. Então, eu uso aí o quê? Uma lente 10, uma lente 23, tá? Quando eu quero mais detalhe ainda, eu uso uma lente 6,3 que eu tenho. Mas, por exemplo, eu já coloquei uma 4, eu até acho, mas a ocular número 4, quando eu coloco ela, eu vejo que fica bem maior e tal, mas, assim, colocar, olhar, e se eu piscar o olho, ele já desapareceu. Aí, no manual, isso é cansativo, né? Já mandou? Você tá com... Ainda mais eu que estou no clube de astronomia e a gente vai nas escolas e leva para os alunos ver. Se tiver uma fila com uns 10 alunos, eu vou ter que ajustar 10 vezes. Às vezes mais do que isso, porque
às vezes ele movimenta o tiquinho, o aluno encosta no telescópio e tal. Então eu tenho que corrigir. Agora, se eu coloco uma ocular que não é uma ocular, por exemplo, igual a 32 ou 40, eu coloco ali, por exemplo, uma 10, nessa faixa aí eu já vou ter um ajuste que vai dar mais tempo, né, dela estar no visual, a pessoa ver, só que ela vai andar, né, mais, menos rápido, né, mais devagar do que se ela tivesse, por exemplo, uma ocular número 4, por exemplo, né, ou mesmo 6. Eu acho que uma 10 aí fica legal, ok? E eu quis fotografar. Essa é outra pergunta. Eu vou fotografar o quê? Essas nebulosas, esses planetas, eu tenho que prestar atenção como que eu vou fotografar, né? Eu vou ter que ter um campo, por exemplo, de uma nebulosa muito mais ampla. Então, eu vou usar uma ocular, por exemplo, da 23, da 32, a 40, né? Eu não vou colocar um ocular de 4, 6,3 que eu tenho, por exemplo, porque aí eu não vou ter um campo amplo, eu vou ter um campo pequeno, né? Agora, como eu disse, os planetas eu já vou ter que utilizar um campo mais reduzido. Então, é um campo menor. Nesse caso aí eu uso 10, 6,5, 6,3, até a de 4, mas eu uso. Entenderam? Beleza. Até a próxima. Fui.